Retomando aqui a entrevista com o Sérgio Schiller, Sérgio, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua rede de apoio. Tem pessoas te apoiando, pessoas que acreditam em você? O que você tem a dizer sobre isso? Isso foi uma das coisas que mais me ajudou a resgatar minha confiança nas pessoas e minha confiança de que esse processo ia se reverter. Quando eu saí de 7 meses de prisão, pelo que eu não fiz, né, eu saí destroçado emocionalmente, né, e saí com muita esperança de que eu ia conseguir contar a minha história, porque as provas são tão contundentes, são tão chocantes, de que todas as acusações foram falsas, de que foi uma grande armação construída com cúmplices, etc., etc., que eu tinha certeza que a mídia ia dar. E a verdade é que a mídia deu muito timidamente. A imensa maioria dos veículos de comunicação não quiseram dar. Eu tive feedback, inclusive, de uma pessoa que conversou com alguns veículos, é o seguinte: não, lá atrás deu ibope porque era o diplomata e a atriz. Agora, da versão dele, não dá ibope, ele não é famoso. Mas como assim? A verdade? Não. A verdade é um detalhe inconveniente. A verdade, o que interessa é a audiência, né? O que aconteceu nesse momento? Começou a surgir um grupo de mulheres, e inicialmente foram 5 mulheres, e a razão é simples. Eu, em paralelo a esse trabalho para tentar aparecer na mídia, saiu da Veja, do Cabrini, depois na Tarde é Sua, comecei a entrar nas mídias sociais. E eu entrava em lugares onde estavam debatendo que eu era um abusador, um espancador, um monstro, isso e aquilo. Eu entrava e dizia o seguinte: olha, quem está falando aqui é a pessoa que vocês estão chamando de monstro. Na verdade, a história não é nada disso que está sendo divulgado. A história é essa. E eu escrevia textos enormes. Rebatia um por um. E dali, das pessoas do bem em grupos feministas, das pessoas do bem em debates em volta dos programas de televisão nos quais Cristiane Machado espalhou as mentiras dela, as mulheres e os homens do bem foram escutando o que eu tinha para dizer e foram se convencendo. Muitos deles aí passaram, passei a dialogar com vários deles, encontrei pessoalmente com outros, WhatsApp, telefone, contando a história, apresentando as provas, e foi se criando um grupo. E num certo momento, mulheres, os homens nesse momento muito tímidos, tá? Falavam comigo, mandavam mensagem de apoio, mas não se expunham publicamente de jeito nenhum. Criaram a página no Facebook, que hoje tem mais de 7.000 pessoas acompanhando, entre seguidores e quem curtiu a página, portanto acompanha tudo que é postado lá. Criaram um grupo de apoio, que está com cerca de 1.400 pessoas, que essas ativamente me apoiam. Criaram grupos de WhatsApp. No total, nós estamos falando de 10.000 pessoas ativamente engajadas na minha defesa. Não é um número irrelevante. É relevante. Vídeos com visualizações de 140 mil, vários de 50, 60 mil, e por aí vai. Então, foram mulheres que olharam para aquilo e disseram o seguinte: não, opa, peraí, nós defendemos as verdadeiras vítimas. E por isso mesmo, por defender as verdadeiras vítimas, nós precisamos desmascarar os golpes, as golpistas, as farsas e as armações. E essas mulheres criaram a minha presença na mídia social. Eu não teria nem competência para criar a página, criar o grupo de apoio no Instagram, o canal no YouTube. Foram elas que foram criando isso tudo para mim. E geraram a maior parte das postagens, pegando elementos da história que eram públicos, elementos que se tornaram públicos, e assim foi. Então eu tenho uma gratidão enorme. Primeiro, porque elas criaram uma visibilidade na minha história que foi chamando a mídia. Em segundo lugar, porque elas criaram um diálogo meu direto com as pessoas, expondo o fato de que eu fui vítima de uma grande armação. E eu tenho uma gratidão por uma razão de natureza absolutamente emocional. Elas resgataram em mim a capacidade de acreditar. E de acreditar não é a palavra certa. De eu resgatar a crença que eu sempre tive, de que a imensa maioria das pessoas é do bem, que as pessoas do mal são minoria. Podem ser uma minoria muito barulhenta. Os radicais podem ser muito vorazes e agressivos, e com isso parece que eles são muitos, mas não são não.
A maioria das pessoas é do bem. E essas pessoas que me apoiaram resgataram isso. Inicialmente eram mais de 90% mulheres. Hoje são 82% mulheres. Então a maioria dos seus apoiadores ainda é mulher. Homens tem muitos, falando direto comigo, falando de forma não pública. Eles estão muito acovardados ainda para se manifestar publicamente. Os homens têm medo de aparecer e serem atacados. Essa é que é a realidade. E isso tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Quem foi vítima e quem acredita que é preciso reverter esse cenário precisa se posicionar publicamente. Quem foi vítima de denúncia caluniosa, quem foi vítima de calúnia, de acusações falsas, tem que aparecer e pôr a sua cara para as pessoas se darem conta do tamanho da epidemia que nós estamos vivendo. E os que percebem o que está acontecendo têm que se posicionar. Com certeza. Tem que empunhar essa bandeira de maneira pública, tem que entrar no debate. Eu me lembro que no grupo de amigos que eu tinha em Minas Gerais, quando eu ainda morava lá, eu estava conversando com uma mulher, uma colega, e a gente tocou no assunto sobre violência doméstica contra o homem. E eu citei uma pesquisa da CDC, que é americana, que lamentavelmente no Brasil esse tema não é interesse de pesquisa, e falei que naquela pesquisa 73% da violência doméstica não recíproca era iniciada pela mulher. Ambos sofrem, claro, e isso é inquestionável, mas que os homens estão muito acovardados, estão calados, não tem a lei para os proteger. E ela virou para mim e falou o seguinte: mas como que a gente nunca ouviu falar disso? E é justamente por essa razão a importância de falar, que a partir do momento que os homens se calam, a gente tem a impressão que isso não existe. A gente tem que se manifestar, falar a respeito do nosso caso, denunciar, correr atrás dos nossos direitos, porque se calar só vai agravar ainda mais um problema que já se tornou gravíssimo na sociedade. Então não se acovardem, lutem pela verdade, pela honra, e como o Sérgio falou aqui, ele tem um grupo significativo de mulheres que o apoiam, porque a gente sabe que atrás de um homem que sofreu uma acusação falsa, existe uma mãe que sofre, existe um filho que está sendo impedido de ter contato com o pai, e a paternidade é importantíssima durante o período formativo de um indivíduo. Então essas denúncias falsas afetam o homem, afetam a mulher, tiram a credibilidade das verdadeiras vítimas, afetam as crianças, que devem ser os indivíduos mais protegidos na sociedade, em virtude de sua fragilidade, e é também um ataque à instituição familiar. Então não se calem, vamos ver aqui o exemplo do Sérgio, que é uma pessoa que mesmo com a mídia lutando contra ele está se manifestando. A gente sabe que a mídia não foi imparcial. Eu, quando vi a entrevista com o Cabrini, nos primeiros 30 minutos eu tive a certeza que o Sérgio era o culpado. E a gente sabe que boa parte da audiência do YouTube não tem a paciência de assistir tudo até o final. Então teve um elemento indutivo para fazer com que as pessoas pensassem que o Sérgio era o culpado. Eu tive paciência, perseverei, fui tenaz, vi os vídeos até o fim e me bateu a dúvida. Eu falei, tem alguma coisa muito estranha nessa história. E comecei a pesquisar mais. E hoje eu não tenho dúvida a respeito da inocência do Sérgio. Eu, inclusive, acredito que esse é um dos casos mais maquiavélicos no Brasil, e é por isso que a gente está fazendo essa entrevista aqui, para mostrar para a população a verdade. E eu digo um recado para os homens e para as mulheres: não se deixem manipular. O senso comum é simples. Quem fala ocupa espaço na mente, ocupa espaço no ouvido das pessoas, ocupa espaço na mídia. Quem se cala está cedendo o espaço para o outro. E é muito curioso, as radicais feministas, quando eu entro debatendo, eu entro nos grupos delas, entro lá e digo, sou eu aqui. Primeira reação é a seguinte: se você é inocente, por que você precisa falar? Eu digo, peraí, desculpa. É uma contradição. É um absurdo. É exatamente porque eu sou inocente que eu preciso falar, para corrigir a enorme injustiça que foi feita. É uma estratégia, obviamente, hipócrita, mau caráter no comentário, não tem a menor dúvida disso. Até porque elas falam ininterruptamente tentando linchar os homens, tá certo? Então, quando o homem reage, diz assim, peraí, a história não é essa. Está aqui, eu apresento com provas, com educação. É o seguinte, olha, desculpa, não é essa por isso. A reação é essa. Então eu digo a vocês, não podem se calar.
E que isso funciona, eu não tenho dúvida. E sabe como é que eu sei? A reação desses grupos radicais, quando você vem com os argumentos, é te xingar ou te bloquear. Não resiste ao argumento. No meu caso... Não existe uma conversa argumentativa com eles. O meu caso não resiste a um debate. Não resiste. Eu desafio qualquer grupo feminista que quiser. Põe uma pessoa sentada numa live comigo, levanta os pontos e eu vou desmascarar a mentira. Toda vez. Podem escolher quem quiserem. Faço isso, inclusive, na mídia aberta. Faço na mídia aberta ao vivo. Não faço gravado, não. Porque eu já vivi a experiência de gravar e fazer uma manipulação do que foi gravado para fazer parecer que a dinâmica foi outra. A primeira metade do Cabrini não foi nada do que apareceu na versão editada. Eu respondi todas as perguntas. Todas as perguntas. Sem nenhuma hesitação. O que aconteceu, no entanto? Ele, como jornalista hábil, queria criar uma tensão e gravou 3 horas para tirar 45, 50 minutos. Ele adotou a seguinte estratégia. Ele me fazia a pergunta repetidas vezes. Ele perguntava assim, mas então você agrediu ela? Eu falei, não, Cabrini, não agredi. Eu reagi a agressões dela durante 5 horas naquele dia e durante meses. Enquanto as câmeras rodavam, ela esperando que eu reagisse. E eu, infelizmente, reagi sim, tentando contê-la, tentando empurrá-la, tentando contê-la à distância para que ela não me machucasse mais, porque estava todo arrebentado. Rasgou o pé ali. Bota um ângulo, aí vai subindo então. Isso. Aí depois, aqui tem um hematoma que vem inchando por aqui. Tudo isso aqui é um inchaço. Eu acho que não está pegando. Ó, tudo isso aqui é um inchaço. Você está sentindo o inchaço? Mostra com o dedo. Estou sentindo, sim. Isso. Aqui. Aí aqui tem um hematoma aqui, um hematoma aqui e tem um hematoma aqui com alguns cortes. Tá dando para ver isso? Tá. Ok? Tá vendo aqui? Então isso aqui é um dos hematomas que foram provocados por ela jogar as opalinas na minha perna. Outro hematoma que começa aqui embaixo, vem subindo, aqui deu aqui outro hematoma e aqui deu um corte. Ok? Tá vendo? Uma legítima defesa que ainda foi feita inicialmente de uma forma amena. Não tem a menor sombra de dúvida. Legítima defesa. Inclusive acusou inicialmente de socos, chutes, tapas. Não existe isso nem nos vídeos editados. Aquilo é uma manipulação total. Aquilo por isso mesmo, inclusive, foram declarados ilegais os vídeos. Mas o que ele fez? Eu respondia, dizendo, olha só, o que eu fiz foi reagir, tentando contê-la, e reagir depois de horas de agressões. E estava desesperado, claro, depois de 5 horas de agressões, de ela jogar objetos em cima de mim, de tapa na cara, chutes, pontapés, arranhões, hematomas nas pernas, mordidas, eu tinha sofrido tudo que vocês puderem imaginar. Empurrei ela, pegava o chinelo e se houvesse o áudio que ela mandou, retirar o áudio, tinha um áudio ali. Ela não apresentou na polícia nunca o áudio. Eu estava gritando ali, para, pelo amor de Deus, para. Claro. Estava com o chinelo na mão depois de ser agredido. Não é por outra razão que mesmo no vídeo editado, quando eu saio de perto, ela corre atrás. Sim. Ela não corre na outra direção, não. Nenhuma pessoa que está se sentindo verdadeiramente ameaçada, dizendo que corre risco de vida, vai correr atrás do agressor quando ele se desvencilha dela. Não existe. É no mínimo uma contradição. Não existe isso. No mínimo. E obviamente, inclusive eu fiz uma reencenação da briga que está na minha página no Facebook, A Verdadeira História, e meu nome, A Verdadeira História. Expliquei a dinâmica toda como foi. Reencenação que foi dirigida por um ex-namorado de Cristiane, a quem ela também acusou falsamente de ter agredido ela. Não prosseguiu com a acusação, porque viu que não ia emplacar, e depois também fez várias outras coisas com ele. Acusou ele de assédio contra ela, depois de uma relação de 3 anos, enfim. Então, o que eu acho extremamente importante é que quando há o debate com essas pessoas radicais, nunca vai para a substância e para os fatos. Fica no impressionismo. E o drama da entrevista gravada é que ela se presta a você fabricar, assim como as imagens editadas, qualquer realidade. Então, o que aconteceu no Cabrini? Voltando à explicação. Ele fazia a pergunta, eu respondia.
Aí perguntava outra coisa, eu respondia, aí voltava a fazer a pergunta de novo. Quando ele fez a pergunta pela 9ª vez, eu aí virei para ele e falei, Gabriel, só te pedi um favor, faz o seguinte, faz a pergunta quantas vezes você quiser, me deixar responder, e aí vamos seguir em frente com a entrevista, porque eu não vou mudar a minha resposta. A vantagem que eu tenho é que eu não vou errar na minha resposta, porque eu vou falar a verdade. Enquanto que Cristiane contou 55 versões, as mais disparatadas possíveis do que aconteceu, porque quando você mente você se perde, eu conto a verdade, eu lembro do que aconteceu e eu relato. Né? Aí ele falou, não, tá bem, você tem toda a razão e tal, aí ele virou e repetiu a pergunta. Quando ele repetiu a pergunta, eu me levantei e falei, peraí, olha só, com todo respeito, vamos dar uma parada aqui, depois a gente retoma. E graças a Deus eu fiz isso, que ele se levantou, foi atrás de mim, eu falei, peraí, Camila, assim não dá, isso não é entrevista. Você faz a mesma pergunta uma quantidade enorme de vezes, você está tentando criar uma situação de estresse desnecessária. Eu não vou mudar minha resposta. Ele manipulou isso, editando de uma maneira que parece que eu estava hesitando, que eu estava tenso. Eu estava absolutamente tranquilo, contando a minha verdade. Tanto é que mesmo na versão editada dos primeiros 30 minutos, tem momentos que aparece claramente eu dizendo para ele, Camilo, deixa eu responder. Isso é outra coisa que ele fazia. Ele fazia pergunta, não deixava eu responder, fazia pergunta de novo, não deixava eu responder. Então, assim, existe uma predisposição para contar a história da mulher vítima e do homem agressor. Essa é a predisposição. Mas no meu caso, não. É em geral. E isso é uma coisa que precisa vencer. Isso não é uma coisa nem correta do ponto de vista de jornalismo, nem uma coisa saudável para a sociedade. Né? Chega a ser imoral. Você abolir a presunção de inocência, que é o que tem acontecido, praticar a inversão do ônus da prova, imputar a culpabilidade em uma pessoa de acordo com o gênero, isso não é uma coisa correta de se fazer e tem destruído vidas. E, no caso da mídia, é um desrespeito à obrigação de apuração, à obrigação de apresentar o contraditório de maneira correta e à obrigação de honestidade intelectual. Obrigação. Eu dirigi veículos de mídia e tive episódios muito dramáticos, dos quais eu fui às últimas consequências para defender que tem que ter uma obrigação com a verdade. Você não pode sacrificar a verdade em nome da audiência. Né? Sim. Que infelizmente é o que acontece muitas vezes. Mas de qualquer maneira, no caso do Cabrini, a verdade é que ele fez aquilo, até certamente para colocar que ele estava sendo crítico, muito duro e tal comigo, mas depois ele me deixou na segunda parte falar. E na segunda parte, que deveria ter sido a entrevista inteira, né? Você faz a pergunta e escuta a resposta. E no final me ajudou muito, porque foi o primeiro momento que na televisão eu tive a oportunidade de contar um pouco a minha versão. E dali nasceram muitos apoios. Muitos apoios. Foi na segunda parte que plantou a semente da dúvida. Eu falei, eu vou investigar com mais escrutínio o que está acontecendo nesse caso, porque a versão dada na primeira parte da entrevista simplesmente não me convence mais. Pesquisando, eu pude perceber que aquilo foi uma trama, eu acho que nem é um adjetivo exagerado, diabólica, porque é de um maquiavelismo inominável. Eu sugiro que todos, após ver essa entrevista que eu estou fazendo com o Sérgio, lê também matérias, inclusive a escrita pela advogada Sarah Proton, creio que a maioria das pessoas aqui no canal conheçam. Ela escreveu uma matéria excelente, provando as inúmeras mentiras contadas por Cristiane, e uma delas eu queria perguntar para você aqui, Sérgio. A Cristiane alegou que ela havia sofrido uma perfuração no tímpano devido a golpes que você deu contra ela usando um telefone. O que você poderia dizer a respeito? Eu digo primeiro a você o seguinte, quando você olha a história, e eu tenho certeza que qualquer um que olhe sai absolutamente convencido de que eu digo a verdade, que as provas são arrasadoras, e eu vou usar esse caso do tímpano como um exemplo claro, é tão chocante a fragilidade das mentiras que ela propagou, que eu olhava e dizia assim, não, as pessoas vão se dar conta. O que ela, no entanto, Cristiane realizou? Que a mídia não tinha o menor esforço de apuração e não estava com a mínima preocupação de tentar apurar o que realmente tinha acontecido. Queria propagar a história da atriz, né? Inclusive,
Globo propagou que era atriz global. A Tina não entrava na Globo há 10 anos, 9 anos, sei lá eu. Não fazia nada com ele, já há muito tempo. Ficava, inclusive, me descrevendo como é que ela ia achar alguém, que ela ficasse amigo, que abrisse para ela poder entrar no Projac, tentar circular por lá. Tinha feito algumas pequenas participações, depois ela fez tirou uma foto que foi usada para fazer a abertura de uma novela, depois tinha desaparecido da Globo, participou de algumas coisas na Record também, e quando eu a conheci em 2017, eu tinha acabado a carreira dela. Ela, inclusive, me disse no primeiro jantar, a carreira acabou. Mas aquilo dava uma história, né? A atriz global e o ex-diplomata. Eu não era ex-diplomata há 20 anos. Eu saí do Itamaraty em 95, gente. 95. Ou seja, 24 anos atrás, 25 anos atrás. Mas aquilo dava mais ibope do que o empresário, o executivo. Sensacionalismo, né? Sensacionalismo obsceno. Obsceno. Essa é a palavra. E as pessoas têm que se dar conta do perigo que isso é para todo mundo. Porque, como diz Bertolt Brecht, naquele momento fui eu. Mas pode ser a qualquer momento qualquer um de vocês. E se a sociedade não se insurgir contra isso, o risco que a gente corre é monumental. Deixa eu ir para esse exemplo do tipo, para vocês entenderem o quanto é chocante essa história. Depois da briga, ao contrário do que ela disseminou inicialmente, ela me chamou de volta no primeiro dia. Uma hora depois de eu sair de casa, ela me chamou de volta. Me chamou de volta, fiquei cuidando dela, internei ela no hospital, etc, etc. A gente tinha ido, numa lua de mel, para o Tahiti. Gastando, inclusive, dinheiro que eu não tinha para fazer essa lua de mel, porque ela queria ir de todas as maneiras e tal. Eu falei, tá bom, faço o sacrifício, vamos. Nessa lua de mel a gente mergulhou. E eu mergulhei muito a vida toda, tive 2 perfurações de tímpano, inclusive, mergulhando. Ela não teve perfuração de tímpano mergulhando, mas ela teve ela ficou com otite, ela ficou com uma pequena dor no ouvido, botava um remedinho, tentava limpar e tal. Eu falei, olha, vamos um dia olhar isso aí. Quando eu voltei para casa, ela estava com infecção renal, internamos ela no hospital. E quando internamos no hospital, eu chamei um otorrino para dar uma olhada. Muito bem. Ela, a partir daí, construiu uma história, não no dia seguinte à briga, quando ela fez o registro de ocorrência, não. Nesse dia, ela não tinha ainda pensado com os cúmplices dela como é que ia ser a íntegra do golpe. O que ela fez? Ela me acusou de chute, soco e tapa. Bom, 60 dias depois, ela apareceu com uma acusação de que eu tinha dado um telefone nela. Não é com um telefone, é um golpe chamado telefone. Depois de estudar isso, que é um golpe que você bate com as 2 mãos nos 2 ouvidos para atordoar a pessoa. Muito bem. Curiosamente, quando ela fez o registro de ocorrência inicial, ela não mencionou nenhuma telefone, nem agressão no ouvido, nem dor no ouvido, nem no registro de ocorrência, nem no IML. Ao contrário, o exame dela de corpo de delito acusava micromarcas no rosto e na boca, totalmente simétricas, que eram, isso foi provado depois nos autos do processo, injeções de botox e preenchimento labial com gordura, e eu sei onde foi, no consultório do Dr. Buccieri, na Barra, marcas. E ela disse que essa aplicação de botox havia sido um golpe recebido por você. Não, ela mostrou foto da imprensa, aquela coisa na boca dela, com uma marca vermelha. Aquilo foi uma injeção de preenchimento de gordura que deu ali, rompeu algum vaso, sei lá eu, e deu aquilo. Ela estava o tempo todo, a cada 2 meses ela aparecia com os hematomas das injeções de botox, dava um inchaçozinho na injeção de gordura no canto da boca, ou no meio da boca, o tempo todo. Não tem jeito, você fica injetando agulha o tempo todo. Não, pega um vasinho, micro hematomazinhos. Imagina, a não ser que eu tivesse um dedo como uma agulha para atacar ela, isso era impossível. Isso foi dito de maneira inequívoca no laudo pericial. Muito bem. Ela, então, 60 dias depois, certamente consultou advogado, consultou os cúmplices dela no golpe, disse assim, que precisamos criar uma acusação mais grave. Porque aquelas acusações todas, mesmo que elas emplacassem, resultavam numa lesão leve. Não bastava para ela queria destruir minha vida e queria me colocar preso muito tempo para ela poder me processar uns 17 processos cíveis para tomar dinheiro, sem que eu tivesse condições de responder
Porque eu estaria preso. Você não consegue falar como advogado direito, você não consegue se defender direito, você não consegue apurar o que está acontecendo direito, você está amordaçado, você está numa cela, encerrado como um animal, pelo que você não fez. Então ela voltou 60 dias depois com uma acusação nova. Telefone, e ela estaria 35 dias depois com uma microperfuração no ouvido. Muito bem. Provocada por esse telefone, esse golpe no ouvido. Sim. Muito bem. Aí, continuou dizendo na televisão, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até final de março, ela dizia que ela continuava com o tímpano perfurado. Muito bem. Daniele, um dia depois, não constata nada. Ela não menciona no registro de ocorrência, exceto o registro novo 60 dias depois. E ela não vai fazer um exame complementar no INL, pedido pelo Ministério Público e pela juíza. Não vai. Ela aparece com um laudo manuscrito, descrevendo que ela tinha uma lesão com a microperfuração com osso, escrito com S só. Muito bem. Com base nesse laudo, inacreditavelmente, sem ser feita a perícia oficial, eu sou denunciado. Eu aí peço para ser feita uma perícia. O ex-diretor-geral do IML faz um laudo dizendo o seguinte: a lesão que ela tinha no tímpano, na parte superior do tímpano, que é rígida, a parte superior é rígida, a parte inferior é flácida, não poderia cientificamente ter sido provocada por pressão barométrica, porque é isso que o telefone faz. Na hora que você bate com as mãos no ouvido, eu fui pesquisar isso depois, eu sabia. Na hora que você bate com as mãos no ouvido, aquilo cria uma pressão, e a pressão faz o tímpano romper. Ele não rompe por causa do golpe em si. Você não atinge o tímpano com a mão ou com o dedo. Você cria uma pressão. Como a parte inferior do tímpano, que é flácida, romperia a parte inferior. Vocês evidentemente já sabem onde é que foi a lesão dela, né? Na parte superior. Diz esse laudo: é cientificamente impossível que a lesão na parte superior tenha sido provocada por pressão barométrica. O que provoca na parte superior? Que é alinhada com a entrada do canal do ouvido. A intrusão com um clipe ou com um alfinete dentro do ouvido. Então, gente, segunda coisa, o laudo diz corretamente que uma microperfuração do tímpano cicatriza em 5 dias, 10, quiçá 15 dias. Como é que tinha um laudo 35 dias depois dizendo que ela tinha microperfuração? Hipóteses. Como cicatrizei no máximo 15 dias, não era a mesma lesão, então, era uma outra lesão. Você acredita que ela possa ter furado o próprio tímpano para te acusar? Você acha essa uma teoria? Olha, tem duas hipóteses, nenhuma boa para ela. Uma é que o que ela disse é verdade, e ela teve microperfuração no tímpano em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, até o final de março, ao longo de 5 meses. Nessa hipótese, ela teve perfurações recorrentes do tímpano. Se ela teve perfurações recorrentes do tímpano, obviamente não podiam ser provocadas por mim, porque eu estava até preso nessa altura do campeonato, né? Em novembro, em dezembro, porque ela, em tese, tinha desde agosto, né? Agosto, setembro, outubro, 31 de agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses com o tímpano perfurado? Impossível. Impossível. É impossível. E é impossível mais ainda que fosse a mesma perfuração. Se é verdade, alguém a lesionou que não fui eu. Ou ela se autolesionou, porque eu não tinha como provocar isso. Isso eu provo, tá? Isso eu apresento as declarações todas dela. Uma dessas declarações, inclusive, vai ser objeto de uma audiência de calúnia minha contra ela esta semana, na qual ela deu uma palestra em que ela declarou que estava em 31 de março no tímpano perfurado. Então, primeira hipótese, ela estava, e aí alguém a lesionou para provocar essa lesão, para ela me acusar de ter provocado, ou ela se autolesionou. Segunda hipótese, ela não tinha e os laudos são falsos. A hipótese de que os laudos são verdadeiros e eu provoquei é cientificamente impossível. Não há a menor possibilidade. Ela, inclusive, nesse caso do tímpano, ela falou muito sobre isso no começo. Quando eu apresentei finalmente esse laudo em abril, ela parou de falar.
porque estava tão claro que era uma armação, que eu acho que ela própria ficou com vergonha e resolveu partir para outras acusações. Da mesma maneira que ela fez um dia uma acusação lá de que ela tinha perdido um filho, porque eu dei um chute na barriga dela. Ela de fato perdeu uma gravidez, sim, porque ela tinha um septo no útero. Eu tenho os recibos da cirurgia para corrigir o septo no útero. Tem o Dr. Fernando Dale, cuja clínica é no Rio Sul, no bairro de Botafogo. É só ir lá e perguntar para ele, ele vai confirmar. Ela perdeu porque ela tinha um problema dela, tinha um defeito no útero dela, que foi objeto de uma cirurgia para corrigir. Muito bem, esse do ouvido, então, provo que é cientificamente impossível. A juíza, então, manda fazer, finalmente, depois de 5 meses preso, 5 meses, o laudo do IML, que afasta a lesão grave. Claro. Ela, então, quando percebe que vai ter que fazer o laudo, que vai afastar a lesão grave, ela, primeiro, em vez de fazer 5 dias depois, como a juíza determinou, ela fez 3 semanas depois. E, enquanto isso, são correndo atrás de laudo para todo lado, para tentar criar outras alternativas para sustentar a acusação do ouvido. Um desses laudos é uma das coisas mais surrealistas da história. Ela apareceu com o laudo de um exame de audiometria que mede a sua capacidade de audição. Esse exame é simples. Você põe um fone no ouvido, a pessoa fica numa cabine, você com aquele fone separado, numa sala silenciosa, a pessoa liga som, um tom, no ouvido. Primeiro muito baixo, e vai subindo. E você levanta o braço quando você começa a ouvir. O momento que você começa a ouvir sinaliza qual é a tua sensibilidade ao som, portanto, tua audição, tua capacidade de ouvir. Depois a pessoa faz a mesma coisa no ouvido esquerdo, depois repete tudo com voz. O que aconteceu foi o seguinte, o exame dela deu que ela tem grave perda neurológica nos 2 ouvidos. Não no ouvido que ela foi pretensamente lesionado. Não, nos 2. Adivinha em qual dos 2 a perda dela é maior que a audição? Não é no direito, onde ela disse que ela ficou lesionada por uma agressão minha. É no esquerdo, onde nunca houve. Nem nos laudos dela aparecia jamais um problema no ouvido esquerdo. O que aconteceu? Na hora de fazer o exame, ela, mal intencionada,